Olá, quero saudar a todos meus amados irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Hoje, existe diversas igrejas espalhadas nesse canto desse mundo. Louvado seja Deus! Como também existe pioneiros que existiram no passado, alguns deles teólogos que escreveram livros. Na igreja adventista mesmo temos o Martinho Lutero, a escritora Ellen G. White, Guilherme Miller. Em outras denominações também existem vários outros escritores, teólogos. Mas o que eu pergunto, eu tenho que examinar a Bíblia para entender o que eles fizeram no passado. Eles foram pessoas que hoje dormem ao pó da terra. Eles estudaram a Bíblia, examinaram a Bíblia, mas eles hoje não estão vivos. E se tem alguém que eu preciso mencionar, é a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses mártires, esses homens que viveram nos séculos passados, eles estudaram a fundo, sim, a Bíblia. Mas isso não significa que hoje eu tenho que examinar a Bíblia para entender o que eles tiveram em mente lá na sua geração. Eu tenho que estudar a Bíblia não só para entender profecias. Eu tenho que estudar a Bíblia para conhecer mais Jesus de Nazaré. Eu tenho que estudar, examinar mais a Bíblia para a minha própria santificação. A Bíblia é um livro que contém 66 livros. A escritora Ellen G. White escreveram vários de seus livros, Martinho Lutero e outros. Mas eu preciso me aprofundar. Eu preciso entender a Bíblia Sagrada, porque por mais que eu estude ela, eu não vou saber tudo. Porque existem muitas coisas na Bíblia que só Jesus vai nos explicar nas mansões celestiais. Os nossos antepassados que examinaram a Bíblia, que chegaram a uma conclusão da falta de Cristo, os teólogos que escreveram livros com suas teses. Eu preciso, na geração minha, no século 21, eu tenho sim que examinar a palavra. Jesus disse em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que examinar a palavra. Em João 5, Jesus disse: examinai a Escritura Sagrada, porque julgai ter nela a vida eterna. Ela justifica de mim. Ela
Jesus não diz que a Bíblia justifica de Guilherme Miller. Jesus ele não diz que a Bíblia justifica da escritora L.G. White. A Bíblia não diz que Jesus disse que a Bíblia justifica de qualquer um teólogo. Mas sim, a Bíblia ela justifica dele, aquele que deu a vida no Gólgota, lá no Calvário, aquele que morreu para salvar a mim e a você, que é um pecador. As profecias, eles estudaram a Bíblia a fundo? Sim, eu reconheço. Mas eu tenho que examinar a Bíblia para me chegar mais próximo mais de Jesus. Eu preciso examinar a Bíblia para me apaixonar cada vez mais por Jesus. Quando eu examino a Bíblia, eu estou falando com Cristo. Cristo está falando comigo através da tua palavra. Os antepassados estão dormindo ao pó da terra. Enquanto Jesus, ele morreu, mas vive e reina pelos séculos dos séculos. Se existe algum mérito, se tem que dar glória e aleluias que seja dada ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. E eu costumo dizer uma coisa: quando eu digo a Trindade, eu quero falar do Espírito Santo também. Nunca deve esquecer da pessoa do Espírito Santo. Esses escritores lá atrás, que escreveram os seus livros, esses escritores que dedicaram a sua vida a examinar a Bíblia, eles não fizeram sozinhos. Se não fosse pela pessoa do Espírito Santo de Deus, eles não iriam conseguir nada. O Espírito Santo de Deus, a minha Bíblia diz, no Evangelho de João, ele me convence do meu pecado, da justiça e também do juízo. Eu tenho que examinar a Bíblia Sagrada, sabe por causa de quê? Ela fala de Cristo Jesus, do início até o fim. Quando você for examinar a palavra, pensa em uma coisa: quem morreu para te salvar? Quem deu a vida por você? Eu digo para você, foi Jesus. Eu quero ler uma passagem da Bíblia que se encontra aqui na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus, na cruz, ele disse: está consumado. Paulo disse aqui na carta aos Hebreus: Jesus tornou-se autor e consumador da nossa fé. Então, se eu tenho que examinar a Bíblia, eu tenho que examinar para crer, para chegar mais próximo, para me apaixonar, para me santificar, para que eu possa um dia, muito em breve, poder subir lá para as mansões celestiais. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Você precisa examinar a Bíblia Sagrada. As igrejas, ela não pode salvar você. Quem salva você é Jesus de Nazaré. Igreja é rótulo. Jesus é salvação. Igreja é rótulo. Jesus é salvação. Para que você vai examinar a Bíblia? Para ver as pessoas do passado, tentar entender se nem o nome dela está escrito aqui. Agora eu digo para você, na Bíblia eu encontro Paulo, Silas e Estevão, mas outros nomes eu não consigo ver na Bíblia. Então, se eu tenho que examinar, eu quero examinar para conhecer mais a respeito de Jesus de Nazaré. Eu te faço um apelo para você no momento. Estuda a palavra de Deus.
examine a palavra de Deus, mas para conhecer mais a Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe. Que Deus seja louvado em sua vida. Um forte abraço do seu irmão Rogério.